Havia um lugar onde cada vez que uma pessoa nascia, ela recebia um saquinho de carinhos quentes. E à medida que ela ia crescendo, ela aprendia a dar esses carinhos quentes, assim como ela também recebia carinhos quentes de todas as pessoas que viviam ali. Ali moravam Antônio e Maria, que eram pais de João e de Lúcia. E eles eram uma família muito feliz, muito abençoada, porque sempre trocavam entre eles os carinhos quentes. Toda vez que alguém precisava de um carinho quente, um deles enfiava a mão no saquinho, ia até o fundo, pegava lá no fundo um carinho quente e dava para aquela pessoa que estava necessitada. E aquela pessoa, se ela estivesse doente, quando colocava o carinho quente sobre a cabeça dela, sobre o ombro dela, sobre o colo dela, ela sarava, porque o carinho quente vinha pequenininho, mas ele ia crescendo quando ficava em contato com o corpo da pessoa, ele se misturava à pele daquela pessoa e curava aquela pessoa de uma doença que dava nas costas das pessoas, e aquelas pessoas então poderiam morrer se não tivessem carinhos quentes, mas o carinho quente, quando chegava, sarava aquela pessoa e evitava que ela murchasse e que ela morresse. E assim todos se ajudavam e todos trocavam carinhos entre si. Mas um dia uma bruxa que precisava vender os ungüentos dela, as porções dela, ela viu que por causa dos carinhos quentes que as pessoas tinham livremente, sem custar nada, ela não vendia os ungüentos dela, ela não vendia as porções dela. Então ela chegou no ouvido de no ouvido de Antônio, e falou para ele: olha só como a Maria está dando carinhos para Lúcia de maneira exagerada. Se ela continuar assim, não vão sobrar carinhos para você, Antônio, quando você precisar. Aí o Antônio pensou, então quer dizer que os carinhos podem acabar? E a bruxa disse para ele: claro que podem, né? E você pode ficar sem. E a bruxa então foi embora, montou na vassoura dela, saiu voando, dando gargalhadas e foi embora. E a partir daquele dia, Antônio começou então a cobrar de Maria a maneira com que ela dava os carinhos quentes para a Lúcia e para o João e para as outras pessoas. E ele também passou a não dar mais carinhos quentes para todo mundo, porque ele só queria dar os carinhos quentes dele para Maria e que a Maria desse os dela só para ele. Então, com isso, a bruxa passou a ganhar muito dinheiro, porque as pessoas pararam de dar carinhos quentes umas para as outras, pararam de se ajudarem e começaram a adoecer. Foi então que a bruxa, ela não podia deixar as pessoas morrerem, murcharem e morrerem. Então ela criou um espinho frio. E o que ela fazia? Ela vendia esses espinhos frios para as pessoas compravam esses espinhos frios, pensando que eles eram bons, e eles, na verdade, não deixavam as pessoas morrerem, impediam que as pessoas murchassem, mas não eram bons. E cada vez que a pessoa era espetada por um espinho frio daquele, ela se tornava cada vez mais fria, mais egoísta e menos disposta a distribuir os carinhos quentes que ela tinha, que ela possuía. E assim aquele lugar foi se transformando de um lugar que era tão cheio de carinho, tão cheio de amizade, tão cheio de ajuda entre todos, num lugar frio, onde as pessoas se tornavam cada vez mais frias, mais duras, mais egoístas e mais distantes umas das outras. E enquanto isso, a bruxa vendia seus espinhos frios e ia ganhando o dinheiro dela tranquilamente. Um dia uma mulher chegou naquele lugar e ela não conhecia a bruxa, ela não sabia da história que a bruxa havia espalhado entre as pessoas, de que era errado dar os carinhos quentes, e ela então chegou ali e ela começou a dar carinhos quentes para todo mundo. Então as pessoas ficaram admiradas: nossa, mas como é que ela dá os carinhos quentes dela dessa maneira? Vão acabar os carinhos quentes. Mas ela não se importava, porque ela não conhecia a história da bruxa e ela continuava dando os carinhos quentes para as crianças e para todo mundo que precisava. E seguindo o exemplo daquela mulher, que eles passaram a chamá-la de mulher especial, as crianças continuavam então a dar os carinhos quentes umas para as outras e para todo mundo que precisava. Aí então criaram uma lei proibindo aquela mulher de dar carinhos quentes sem que ela tivesse uma licença para isso. E aquilo então foi um outro grande problema, porque criou-se uma lei que aquela mulher só poderia dar carinhos quentes para as pessoas se ela tivesse uma licença, uma permissão especial para aquilo. E então isso gerou uma grande confusão naquele lugar. As pessoas não sabiam mais se elas compravam os espinhos frios da bruxa ou se elas
compartilhavam os carinhos quentes como elas faziam, e assim aquilo foi se prolongando, aquilo foi se perpetuando. E na fábula, o autor da fábula ele não traz um fim para a gente, mas ele nos mostra que como às vezes nós podemos abandonar bons hábitos influenciados por pessoas maldosas e deixar de fazer aquilo que podemos fazer e aquilo que realmente ajuda as pessoas. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para nos ensinar a sermos pessoas boas. Ele veio para nos ensinar a darmos de nós e dar o melhor de nós. Tanto que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a vida pelo outro. Hoje nós estamos vivendo num mundo, num Natal, num dia de Natal, onde o mundo está se tornando cada vez mais frio, mais egoísta, onde as pessoas se distanciam cada vez mais umas das outras, onde as pessoas se tornam cada vez mais inimigas umas das outras, onde relacionamentos, amizades estão se tornando frios, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais distantes. Mas Jesus, ele veio não para nos ensinar a nos distanciarmos dos nossos amigos, abandonarmos nossos amigos e deixarmos de dar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso abraço aos nossos amigos. Jesus veio para nos ensinar a amar os nossos inimigos, nos ensinar a nos aproximarmos dos nossos inimigos, a nos ensinar a darmos a nossa vida também pelos nossos inimigos. Jesus veio para nos ensinar que aquelas pessoas que se consideram nossas inimigas devem ser alvos das nossas orações, do nosso amor, da nossa dedicação a elas e do nosso carinho, do nosso afeto, para que elas possam ser transformadas pela paz que Jesus coloca nos nossos corações e pela paz que Jesus nos ensina a dar às outras pessoas. Se hoje o mundo está te ensinando a se tornar uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não ama as pessoas ao seu redor, uma pessoa que está cada vez mais distante, tanto dos amigos quanto dos inimigos, e não se preocupa em se reaproximar, e não se preocupa em encurtar as distâncias. Esse mundo, então, está nos ensinando a sermos diferentes daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou a dar a nossa vida um pelo outro. Ele nos ensinou a amar os nossos inimigos. Ele foi muito claro quando ele disse: eu não vim aqui para ensinar você a amar os seus amigos, eu vim aqui para ensinar você a amar os seus inimigos. Que essa história, que essa fábula, que é uma história de carícias, né? Que ela possa nos ensinar que assim como os carinhos quentes, eles eram inesgotáveis, eles podiam ser dados, e quanto mais eles eram dados, mais eles multiplicavam, e mais eles abençoavam, mais eles curavam as pessoas. Mas a bruxa malvada veio, cochichou no ouvido do Antônio, e ele se deixou levar por aquilo que ela falou, e ele mudou completamente a maneira dele ser com a esposa e com os filhos e com todos os seus amigos. Não deixe que ninguém cochiche nos seus ouvidos e te ensine que no mundo nós devemos fazer inimigos, pois não foi isso que Jesus nos ensinou. O Natal existe porque Jesus Cristo veio para nos ensinar, sobretudo, a amarmos os nossos inimigos. Jesus amou os inimigos dele. Jesus fez tudo para alcançar os inimigos dele. E Jesus ainda faz tudo para transformar inimigos em amigos. Nós éramos inimigos de Jesus quando andávamos nas trevas, longe da luz salvadora de Cristo. Jesus nos transformou em amigos através da palavra dele, através da ação do Espírito Santo dele na nossa vida. Hoje nós somos amigos de Jesus. E o que Jesus espera de nós nesse Natal que está tão frio, com as pessoas tão distantes, tão longe umas das outras, não porque são inimigas, mas por causa dessa pandemia e de todos esses problemas, Jesus continua nos ensinando a amarmos os nossos inimigos. Natal é aprender o que Jesus ensinou. Nós sempre teremos a capacidade de amarmos os nossos inimigos, porque a nossa fonte de amor é Cristo. E Cristo, o amor de Deus, ele não se esgota nos nossos corações. Não sejamos egoístas e queiramos guardar o amor de Deus apenas para nós ou para algumas pessoas, mas que nós sejamos como Cristo foi.
porque ele morreu para salvar a humanidade inteira, porque no coração de Jesus Cristo há amor para todos os inimigos dele. O amor de Cristo é poderoso para transformar todos os inimigos dele em amigos dele, assim como um dia ele transformou os nossos corações. Que nesse Natal nós possamos resgatar em nós a ação de amar os nossos inimigos, orar por eles, nos aproximarmos deles e apresentarmos Cristo, o nosso Jesus e o nosso Salvador, a eles, em nome de Jesus Cristo. Feliz Natal, Deus te abençoe, em nome de Jesus.